Fala pessoal, você que acompanha o blog do Enem do Enem 10, sou Valentine Herold, repórter do blog, e a gente está de volta com mais um vídeo de dicas, hoje com o professor Sérgio de História do Isso, GGE, Valentine. e a gente vai pegar um pouquinho o gancho que o ano 2018 marca os 50 anos do ano de 68, que foi um ano assim, bem importante, né? Tem mais de Muito. 68, que é talvez o movimento mais marcante que a gente pode lembrar, Correto. mas também outras coisas aconteceram. E aí, professor, de que forma esses acontecimentos desse ano de 1968 podem ser abordados tanto na prova do Enem quanto do SSA? Valentine, pessoal, olá, tudo bom? Eu acho que o que Valentine colocou aqui na abertura do nosso programa aqui de hoje é muito pertinente, é muito prudente, pelo seguinte, a gente tem como característica da prova do seriado, quando você tem datas simbólicas, 50 anos de algo, 100, 200 anos de alguma coisa, os vestibulares eles gostam de fazer essa espécie de homenagem. Né? Mas eu puxo isso para a própria análise da prova do Enem. Eu acho que isso não pode ficar restrito apenas à prova do seriado. A própria prova do Enem ela também pode ter esse viés. Que viés? São 50 anos do famoso ano de 68. O ano de 68 ele para nós historiadores, ele é considerado o ano mais importante do século XX. Nada aconteceu mais importante do século XX do que o ano de 68, porque é um momento de ruptura, é um momento de grandes transformações pelas quais o mundo vai passar, o mundo ocidental acima de tudo, e acima de tudo o Brasil, certo? Porque, vê só, quando a gente pega o ano de 68, vamos lá, a gente dá um pulinho nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viviam uma onda de protestos contra a famosa Guerra do Vietnã, onde a sociedade americana cada vez mais se demonstrava contra aquele conflito bélico. Ao mesmo tempo, no ano de 68, nos Estados Unidos, você tem uma perda gigantesca para o movimento negro americano, que é o assassinato de Martin Luther King. Então aquilo ali foi um grande abalo, um grande símbolo da luta pelos movimentos, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e que foi afetado. Só que isso não ficou restrito aos Estados Unidos. Você vai ter, por exemplo, a França, como você muito bem abordou, você vai ter um famoso movimento chamado Maio de 68, onde você vai ter os estudantes da Universidade Sorbonne, que é onde se inicia o movimento, mas que aquela ali depois toma conta de toda a França, certo? Com frases que até hoje são repetidas, né? Proibido proibir, certo? Uma série de contestações ao mundo ocidental mesmo, certo? Tem uma frase que é muito simbólica do movimento de maio de 68 que chamou muita atenção de muita gente, era o seguinte, que eles diziam que é até uma referência a uma frase iluminista, que dizia, o mundo se tornaria muito melhor no dia que o último capitalista fosse enforcado com a última tripa do último socialista. Ou seja, nada de capitalismo, nada só. É uma ruptura. É uma ruptura total. E aí o que é que acontece? A França é sacudida por esse movimento. A República Tcheca é sacudida pela Primavera de Praga, que foi outro episódio importantíssimo do ano de 68. As primaveras são bem marcantes, né? A gente teve a Primavera Árabe mais recentemente. Teve a Primavera de Praga, a Primavera dos Povos. Então as primaveras são momentos onde, o nome já diz, né? É um florescer, novas ideias aparecem ali. Só que o que é mais interessante desse processo, e por isso o Enem ele tende a cobrar isso, por isso o seriado pode vir a cobrar isso, esse ano de 68 ele vai ser muito emblemático no Brasil. Porque o que é que acontece de importante? É um ano extremamente agitado do Brasil. Porque, veja, você sabe que 4 anos antes, em 64, a gente teve uma ruptura da ordem democrática no país com o início do regime militar. E aí o que é que acontece? O ano de 68 ele é muito marcante porque você vai ter uma série de protestos da sociedade contra aquele regime que estava se endurecendo. Vivesse o governo de um presidente chamado Costa e Silva, que é visto como um dos mais rígidos do período. Então, o que é que acontece? Você vai ter, por exemplo, naquele ano de 68, você vai ter protestos com greves de operários criticando o regime militar. Você vai ter um congresso da UNE, que foi descoberto um congresso clandestino, porque a UNE, que para quem não está lembrado, a UNE é a União Nacional dos Estudantes, ela tinha sido fechada desde o início do regime, então fizeram um congresso clandestino que os estudantes foram presos nesse momento. Esse mesmo ano de 68, você vai ter, por exemplo, aquilo que foi o assassinato de um estudante no Rio de Janeiro chamado Edson Luiz, que depois desse assassinato teve uma das manifestações mais famosas contra o regime militar, que foi a famosa passeata dos 100 mil pessoas nas ruas do Rio de Janeiro criticando o protesto. Resumindo, depois dessa onda de protestos, como é que o governo militar reagiu àquilo? O governo militar reage lançando o ato institucional de número 5,
que para quem está esquecido desse detalhe, dos atos institucionais criados pelo regime militar, o de número 5 é tido como mais autoritário, é tido como mais repressor, e que a partir dali, aquilo que 99% dos historiadores concordam, a partir daquele momento, do AI-5, o regime militar ele endurece de vez para cima da sociedade. Então é um ano muito emblemático. E em termos também de movimentos culturais, né? Muito. Os anos 60 foram muito marcantes, 68 também. Total. Eu acho que como a gente já conversou também sobre essa questão da prova do Enem ela ser muito contextualizadora, sempre é bom lembrar, assim, procurar ouvir discos que foram lançados nesse ano, porque como essas questões políticas refletem na produção, né, cultural, filmes, como é que estava o cenário das artes plásticas, né? É interessante a gente procurar materiais talvez extracurriculares, extra-aula, para tentar ver, englobar como é que tá. Tem alguma dica, professor, do que o aluno pode procurar assim, para se informar, para tentar estudar melhor esses assuntos esse ano tão importante de 68? Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer nas minhas aulas que a cultura ela nunca está dissociada do que a sociedade vive, certo? Do que o contexto político vive. Então, por exemplo, você pega os movimentos ali, como o tropicalismo, que você vai ter uma força muito grande nesse final dos anos 60. Você vai ter as chamadas músicas de protesto, né? As chamadas músicas de criticidade ao regime militar. Então, a própria cena cultural, musical, cinematográfica, teatral, também vai reagir a esse momento de repressão. Então, é válido o aluno ele beber nessas fontes, né? Ele ter acesso a essas fontes, de procurar entender o que foi o movimento Tropicália, certo? O que foi o movimento da MPB de protesto. Até porque, desculpa, o Enem às vezes ele coloca também letras de canções, poemas, Coloca né, trechos muito, de vale livros. a pena isso. Vale a pena você, por exemplo, como você muito bem sugeriu, escutar discos da época, assistir a documentários. Tem vários documentários que podem ser indicados, bons filmes já feitos sobre o momento, certo? Você teve, por exemplo, um episódio muito marcante, que é um festival que você teve de música em 67, que quando... 67 não, perdão, em 68, que quando o Geraldo Vandré ele lança a sua música famosa, talvez o grande hino contra o regime militar, que foi o, para não dizer que não falei, das flores, né? E aí, eu acho que essas são formas também de estudar o conteúdo da história. É isso que você já tinha colocado antes. O estudar, ele não se limita apenas a um livro e a um professor. Ele pode ser muito mais do que isso. Pode ser escutando uma música, pode ser vendo um documentário, assistindo um filme. Legal, gente. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado e procurem esses materiais extra sala de aula. E também não esquece que a gente está com o nosso aplicativo, o aplicativo EnemE10. Pode procurar no Play Store, no Apple Store também. É totalmente gratuito. E lá você pode fazer simulados, tem questões de todas as áreas que caem no Enem. E também dá para comparar o ranking com seus amigos. Bons estudos e até o próximo vídeo.